E nos termos regimentais, passo a fazer a composição da mesa para esta sessão solene, com a finalidade de homenagear o Dia de Portugal, Dia de Camões e das comunidades portuguesas em todo o mundo. Chamo o doutor, senador, vice-governador e secretário de Estado das Relações Institucionais, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Alberto Goldman, tenho a honra de chamar o doutor Almino Afonso. Peço uma salva de palmas a essa ilustre autoridade. Tem que esperar a TV para dar sinal. Depois que eu tiver composto a mesa, a gente chama. Não, mas senão não sai na televisão. A gente vai sair depois que eles estiverem sentados. Aí começa quando eu declarar aberta a sessão. O senhor não está abrindo a sessão e está tendo a autoridade, não pode. Tenho a honra de chamar agora também um ilustre servidor público que honra a acepção desta palavra, que significa servir ao público. Um dos homens que está revolucionando o trabalho na área da segurança pública do Estado de São Paulo, levando adiante um trabalho de moralização e de combate eficiente ao crime organizado, que quando esteve sob o comando da pasta da administração penitenciária, conseguiu controlar com eficiência nunca antes vista o trabalho de uma organização criminosa até então infiltrada no sistema carcerário. Eu tenho a honra de chamar agora para ocupar a mesa meu colega de Ministério Público, procurador de Justiça, o excelentíssimo secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Dr. Antônio Ferreira Pinto, a quem peço uma salva calorosa de palmas. Cônsul de Portugal também, se eu chamar. Vai ter que compor. Confirma comigo que vai ser o cônsul de Portugal. Ele vem antes do cônsul? Seguindo as rígidas normas regimentais desta casa, uma vez que se trata de sessão solene, tenho a honra de chamar outro grande representante da comunidade luso-brasileira, nosso querido e estimado, já foi secretário municipal de esportes, não é, Coronel Rezende? Já foi presidente da nossa querida Portuguesa de Desportos, e é o nosso querido, estimado deputado federal, Arnaldo Faria de Sá. Uma salva de palmas também. Está entrando aqui o nosso querido homenageado também, o maestro João Carlos Martins. Uma honra, mais uma vez, uma salva de palmas.
Chamamos também o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, agora do estado de São Paulo, para nosso gáudio, mas que já foi presidente mundial do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, esse incansável batalhador, digno representante, homem que honra suas tradições, sua gente, sua história, Antônio de Almeida e Silva. Peço ao cerimonial, ao nosso competente cerimonial, liderado pela nossa queridíssima Dona Ieda, 60 anos de Assembleia Legislativa, esta portuguesa de fibra. Eu lembro em uma das minhas sessões solenes, ela vinha com tanta pressa, com tanto denodo para fazer o seu serviço, que bateu e fraturou o seu fêmur. E ali, eu me lembro que fui à enfermaria, enquanto ela estava sendo transportada para o hospital, momentos antes da minha sessão solene, e ela dizia: tira ele daqui, porque enquanto ele estiver eu não posso chorar, porque ele vai ficar nervoso e não vai conseguir fazer a sessão solene. Esse é um grande exemplo da fibra e do trabalho desta gente portuguesa que veio ao Brasil e fez deste sua e esta grande nação, que é. Uma salva de palmas a Dona Ieda também. Vamos chamar como extensão da mesa o cônsul geral de Portugal, Dr. Luiz Guilherme de Queiroz Ataíde. Salva de palmas esse homem culto. Atendendo aos pedidos do pessoal do som, falarei um pouco mais afastado. Também convido para fazer parte, como extensão da mesa, nosso querido cônsul de Cabo Verde, o doutor Aguinaldo Rocha, que está aqui também prestigiando a nossa sessão. Eu vou designar algumas das autoridades aqui presentes, e só para os senhores terem uma ideia da importância deste evento. Dr. Júlio Rodrigues, presidente da Casa de Portugal, do Banco Banif de Investimentos. Dr. Arthur de Andrade Pinto, presidente do Arouca São Paulo Clube. Dr. José Leal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, uma grande e importante liderança no segmento da Polícia Civil, com um trabalho consistente, já de décadas à frente. Presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo, Antero José Pereira. Diretor cultural do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira e vice-presidente do Clube Português de São Paulo, Paulo Manuel Almeida. Presidente da Abra Filtros, Associação Brasileira das Empresas de Filtros Automotivos e Industriais, Dr. João Moura. Presidente do Rotary Clube de Santo André Sul, Astucci Gomes. Presidente da Comunidade São Martinho de São Bernardo do Campo, Manuel Rodrigues de Almeida. Marcelo Rocco, do Cerimonial da Câmara de São Bernardo, nesse ato, representando o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Otávio Manente, e o deputado estadual Alex Manente. Dr. João Manuel da Costa Neto, que está nesse ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Cultura, André Matarazzo. Nosso estimado, competente, Dr. Fernando Gouveia, secretário-geral do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira. Dr. Fernando Ramalho, presidente da Provedoria da Comunidade Portuguesa. Suzel Carneiro, diretora da Escola Estadual Gonçalves Dias. Delegado Rui Marchione Barros, divisionário dos crimes contra a saúde, delegado de polícia. Aqui presentes, e vamos nomeando
as demais autoridades. Temos autoridades, todas as ordens. Vejo aqui também a autoridade do mundo artístico, nossa atriz Suzy Camacho, com muita honra também nos prestigia. E agora, devidamente autorizado pela direção da TV Assembleia, perfeitamente, o Misael foi buscar o presidente da Casa de Portugal, Júlio Rodrigues, que eu vou citar mais uma vez a pedido do cerimonial. Vamos então, sob a proteção de Deus, explicar o desenvolvimento desta sessão solene. Esta não é uma sessão qualquer. Se trata de uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela obedece à rígida forma regimental. Possui um procedimento sacramental. Não pode ser solicitada por qualquer motivo. Ela é solicitada, submetida ao colégio de líderes da Assembleia Legislativa, e nesse caso foi aprovada por unanimidade. Somente o presidente da Assembleia pode convocar sessões solenes. Nós solicitamos ao presidente da Assembleia, deputado Barros Munhoz, que fizesse esta convocação. E agora está instalada a sessão solene para homenagear o Dia de Portugal, Dia de Camões das comunidades portuguesas. Convido a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda de Polícia Militar, sob a regência do primeiro sargento da Polícia Militar, Israel.
Essa presidência agradece à banda da Polícia Militar, mais uma vez prestando inestimáveis serviços a esta Casa Legislativa. Esse evento será transmitido pela TV Assembleia neste sábado, dia 12, às 21h30. Em momento oportuno, chega também a comunicação da honrosa presença do sempre deputado, presidente do Memorial da América Latina, essa figura magistral, Dr. Fernando Lessa, que está entre os homenageados. E também o cerimonial comunica que a minha esposa está aqui, a doutora Valéria Palermo Capês, promotora criminal de Guarulhos. Também muita honra a sua presença. No dia 10 de junho de 1580, morria o maior poeta da história de Portugal, considerado ao lado de William Shakespeare, o maior poeta do mundo em todos os tempos. Assim dizem não os portugueses, mas os próprios ingleses em admiração à obra de Luís Vaz de Camões. É a razão de ser este o Dia de Portugal, chamado oficialmente Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. A obra deste poeta, Os Lusíadas, é uma ode à bravura e às aventuras do povo português. O próprio Camões era um grande aventureiro. Camões representava justamente o gênio da pátria. Representava Portugal na sua dimensão mais esplendorosa e mais genial. Era essencialmente esse o significado atribuído a 10 de junho. O heroísmo e o orgulho da nação são elementos importantes para manter a cultura e o sentimento patriótico. A escola de Sagres, ainda no século XV, com a descoberta da bússola e do astrolábio, permitia a navegação à distância e, portanto, a chamada navegação, hoje conhecida como transcontinental. Não precisariam mais os navios bordejar a costa da África. Poderiam, sim, com a bravura e o espírito empreendedor daquela grande nação, chegar a todos os pontos desse imenso planeta. E aqui chegando, não só a nossa nação, o Brasil, deve ao espírito empreendedor dos portugueses a sua descoberta. Mas foi justamente esse espírito patriótico, empreendedor e esse heroísmo do povo português que fez com que, por meio de entradas e bandeiras, o território brasileiro fosse desbravado e ampliado para mais de 2/3 além do traçado original delineado pelo Tratado de Tordesilhas. No século XIX, com a chegada da família imperial, liderada por Dom João VI, durante todo este século, o território brasileiro foi sacudido por inúmeras rebeliões separatistas. Cabanagem, no Pará, Balaiada, no Maranhão, Sabinada, no estado da Bahia, Revolução Farroupilha, e o Estado brasileiro correu o risco de ser esfacelado em 6 diferentes países. Hoje, esse gigantesco país que congrega tantas nações deve a integralidade de seu território ao espírito empreendedor do povo português. Abre aspas. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares,
nunca dantes navegados. Passaram ainda além da Taprobana, cruzando o território em direção às Índias, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Luís Vaz de Camões. Saudai o sol que desponta sobre um ridente porvir, seja o eco de uma afronta o sinal de ressurgir. Raios dessa aurora forte são como beijos de mãe que nos guardam, nos sustêm contra as injúrias da sorte. As armas, sobre a terra, sobre o mar, as armas pela pátria lutar, contra canhões, marchar. Composição Alfredo Queil, Henrique Lopes de Mendonça, o hino, trecho do hino de Portugal. Este deputado tem a honra única e ímpar, outorgada pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, de poder solicitar a convocação, pelo 4º ano consecutivo de seu mandato, de uma das mais justas sessões solenes que um político brasileiro poderia fazer no exercício de seu mandato. E eu vejo aqui, ao meu lado esquerdo, o secretário Antônio Ferreira Pinto, descendente de portugueses, filho de português, a quem eu aprendi a admirar quando, ainda ingressando no Ministério Público de São Paulo, tinha no Dr. Ferreira Pinto, com essa cara de bravo, o assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público, que fiscalizou e acompanhou o meu trabalho naqueles 2 primeiros anos de carreira. Eu me refiro a 2 décadas atrás. E lá eu pude perceber essa seriedade, esse compromisso com a ética e essa coragem que ele exportou para as secretarias de Estado que ocupou a administração penitenciária e que com tanto brilho ocupa, que é a segurança pública. E eu sei que nessa sua atuação tem um pouco, sim, do heroísmo, do empreendedorismo e da ousadia do povo português. E se nós herdamos do povo português tantas virtudes, eu acho que a maior que faz do Brasil e também de Portugal, hoje, um país tão querido por todo mundo, é essa capacidade de convivência entre os povos, essa tolerância entre todos, esse jeito de saber compor as coisas, de conversar, de construir através do diálogo. Parabéns ao Conselho da Comunidade Portuguesa. Esta é a sessão solene que ora se inicia. Eu concedo a palavra ao Dr. Antônio de Almeida e Silva, presidente da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo, e peço a ele que nesta data faça o seu discurso da tribuna que durante as sessões só pode ser ocupada por deputados, mas que hoje, nesta noite, será ocupada por brilho nunca dantes presenciado. Com a palavra, Antônio de Almeida e Silva.
Caríssimo deputado estadual, doutor Fernando Capês, queridíssimo amigo, companheiro de lutas na comunidade, nosso cúmplice mesmo, da nossa gente, da comunidade portuguesa e comunidade luso-brasileira do Estado de São Paulo. Doutor Almino Afonso, que tivemos o prazer de rever hoje, ele, para quem não sabe, e acho que nem ele lembra, mas nos acompanhou alguns anos atrás, junto com o doutor Fernando Lessa, quando fomos recebidos numa audiência com o então ministro da Justiça, Paulo Brossardi, para resolver, e ele resolveu, uma atualização da Lei de Igualdade de Direitos. Devemos isso ao doutor Almino Afonso. Um prazer muito grande em revê-lo aqui. Doutor Antônio Ferreira Pinto, digníssimo secretário da Segurança Pública de São Paulo, já foi dito aqui sobre ele, um filho de português e hoje um amigo dessa comunidade. Temos tido muito contato lá na Casa de Portugal e isso nos orgulha também bastante. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá, um amigo de muitos e muitos anos, companheiro da Portuguesa. Doutor Aguinaldo Rocha, cônsul de Cabo Verde, e uma referência absolutamente especial ao nosso cônsul-geral de Portugal em São Paulo, doutor José Guilherme Queiroz de Ataíde, que representa aqui o Estado português. Senhores dirigentes associativos, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação Antero José Pereira, digníssimos homenageados, imprensa luso-brasileira, grupos folclóricos, as nossas fadistas que estão aqui presentes hoje, grandes lutadoras, senhoras e senhores. Quero, em nome da comunidade portuguesa e luso-brasileira de São Paulo, iniciar agradecendo de forma muito intensa e sincera a iniciativa desta sessão solene, comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Data de grande conteúdo moral e sentimental para todos nós. Somente alguém que tenha conosco tanta identidade e cumplicidade poderia ter esse gesto repetido nos últimos 4 anos. Obrigado, amigo Capês. Estamos aqui reunidos para ressaltar a magnitude do 10 de junho. Como já disse, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Conscientes da nossa dificuldade para poder enfocar devidamente a memória do herói, que melhor resume e significa a raça, o ímpeto do nosso sangue, o exemplo e norte mais seguros da conduta que Portugal deve seguir para ser sempre respeitado e grande. E tal como escreveu João de Barros, a permanente atualidade da obra Os Lusíadas não provém só da sua beleza épica e lírica, mas da sua força nacionalizadora e da presciência agudíssima das qualidades e do destino do povo português. Ao ligarmos Camões ao Dia Nacional de Portugal, implicitamente estamos a cantar a epopeia dos nossos maiores e a afirmar que, tal como os Lusíadas transcendem as gerações, também a pátria, para nós, transcende a própria eternidade. Sob a inspiração, tais comemorações ganham uma dimensão que ultrapassa a simples celebração de uma efeméride para se constituir em verdadeiro apelo à consciência e aos sentimentos de todos nós portugueses, espalhados pelos diversos cantos do mundo. O passado glorioso de Portugal, vivo na epopeia de Camões, representa a nossa responsabilidade de sempre. Como bem salientou Agostina Bessa Luiz, o passado que nos honra vale tanto como o presente que nos obriga. Nesse sentido, realmente, meus amigos, o Dia de Portugal é adequado para lembrar o passado, mas sem dar o tom e conotação de oração fúnebre, como acontece quando se fala de heróis e de gente ilustre do passado. Ao contrário, a figura símbolo do poeta deve ser lembrada a servir como ponto de união de todos os portugueses, de ontem, de hoje e de sempre, já que Camões não é apenas o maior, mas o mais moço dos poetas portugueses, representando como tipo humano o português de todos os tempos, de todas as vertentes. Basicamente, o 10 de junho é o Dia Nacional, no qual o papel pujante do homem lusíada é colocado em relevo, servindo
para estabelecer uma corrente de amor e fé entre milhões de portugueses que um dia tiveram que deixar o seu país, ligados e irmanados na saudade de seus pagos, de sua gente e de seus cantares. Pode parecer surpresa para alguns a ligação do nome de Camões ao Dia das Comunidades Portuguesas, mas ela é facilmente justificada, já que existe no grande épico o símbolo e a expressão do que mais alto nos projetou como país independente. Nós nomeamos um poeta para falar por nós, porque ele significa para todos o homem comum português, capaz de sonhar e realizar, capaz de aventuras por mares nunca dantes navegados, ao lado de ser o indivíduo apegado à sua terra natal, capaz de arroubos épicos e lirismo, criando nações gigantescas e dando ao mundo uma língua pela qual hoje se entendem milhões de pessoas. Em Os Lusíadas, a presença real de uma história de que fazemos parte, elevada ao plano de liberdade da emoção estética, não é, nem pode ser, só um motivo de culto passadista, por legítimo que tal seja. Uma destas coordenadas, e talvez a mais significativa, é a dimensão dada à sociedade portuguesa pela existência de tantas comunidades lusíadas nos mais diversos pontos do mundo. Comunidades que Camões não podia prever na sua forma atual, mas cujo nascimento e razões de ser se espelham perfeitamente em Os Lusíadas. De fato, somos uma pátria de comunidades, e como tal constituímos um povo único, com dimensão especial e específica, que extravada os limites territoriais, otorgando a Portugal essa condição singular que orgulha a todos nós. Os milhões de cidadãos portugueses espalhados pelo mundo e as suas comunidades constituem um elemento estrutural da nação portuguesa. E é através destas comunidades que se confirma a vocação universalista e humanista de Portugal. Um conceito, amigos, que faz parte moral dos homens que foram expoentes e referências de sucessivas gerações, e, por consequência, os construtores de comunidades em todo o mundo, conscientes de que o desbravamento dos mares, que sempre representaram a bravura e a determinação de um povo vencedor, estará sempre a projetar lindas e inesquecíveis páginas de uma história que até os dias de hoje nos emociona. Mares que com o nosso povo encurtaram separações e baniram desconhecimentos, fazendo o mundo moderno. Este povo, amigos, não morreu. Em outros, pelo contrário, sobrevive nos quatro cantos da terra e no território que é seu. Não hiberna na modorra da saudade, sonhando sonhos velhos. Nunca. É um povo vivo e ainda o mesmo povo com capacidade de aventura e de pragmático trabalho no cotidiano, com a memória de antigas amizades e a facilidade de as reatar. A própria língua, gostamos dela, em nós e nos outros. O nosso passado, a nossa história, são nossos e são dos outros que conosco a viveram. Amigos, hoje é o dia certo para estimular esta reflexão. E nesse sentir e pensar, não podemos olvidar a mais emblemática de todas as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que é esta, abraçada pelo Brasil e pelo seu povo generoso, como espaço legítimo de valores e sentimentos armazenados ao longo dos séculos, que precisam ser defendidos e perpetuados. Espaço que nos impõe o desafio de constituirmos a grande comunidade da lusofonia, em nome da paz, da fraternidade, do progresso e da justiça social dos nossos países e dos nossos povos. O passado histórico comum incentiva-nos, o presente reclama-o, e o futuro exige de forma definitiva que isto aconteça. Viva o Brasil, viva Portugal. Muito obrigado a todos. De acordo com o cerimonial, nós temos apenas mais um discurso, que é o do poeta Álvaro Alves de Faria, que falará em nome dos homenageados e da comunidade portuguesa.
Mas eu quero pedir licença a todos, até em homenagem a este deputado federal, filho do transmontano Arnaldo Augusto de Sá. Eu pedi a ele que, em nome de todos os parlamentares, deputados e congressistas do Congresso Nacional, dirigisse algumas palavras a todos os homenageados e a todos os membros da comunidade luso-brasileira. Eu gostaria muito que o deputado federal Arnaldo Faria de Sá nos atendesse e dirigisse algumas palavras a todas as pessoas aqui presentes. Senhor presidente desta solenidade, deputado Fernando Capês, sem dúvida nenhuma, tem tido a Assembleia Legislativa de São Paulo a oportunidade de poder repercutir todas as festas de Camões, da comunidade portuguesa de Portugal, aqui na Assembleia, desde quando assumiu o seu mandato, e sou testemunha de que sempre, em todas as atividades da comunidade luso-brasileira, o deputado Fernando Capês tem pautado a sua presença, como é extremamente importante, e sem dúvida nenhuma nós queremos registrar e agradecer ao deputado Fernando Capês por esse importante desempenho que faz em nome da comunidade portuguesa. Parabéns, deputado Fernando Capês. Cumprimentar o doutor Almino Afonso, ministro, deputado, que já foi companheiro meu do Congresso Nacional e que hoje é o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo, doutor Antônio Ferreira Pinto, que é o secretário de Estado da Segurança Pública, faz um brilhante trabalho à frente desta pasta, como já o fizera à frente da pasta Secretaria de Administração Penitenciária, extremamente importante o trabalho que ele, sem dúvida nenhuma, tem conduzido à frente, e com alegria sabemos que ele também é um dos nossos, portanto, é uma alegria redobrada poder cumprimentá-lo. Antônio de Almeida e Silva, sem dúvida nenhuma, o grande presidente do Conselho da Comunidade Portuguesa, conseguiu agregar a todos nós e fazer um trabalho maravilhoso. Nosso cônsul, Aguinaldo Rocha, nosso cônsul Ataíde, também que representa o Estado português aqui entre nós. Júlio Rodrigues, presidente da Casa de Portugal, que faz também um brilhante trabalho junto àquela casa, no sentido de nos agregar a todos. Fernando Lessa, sempre deputado e hoje presidente do Memorial da América Latina. Doutor Magalhães, nosso brilhante advogado. Arthur de Andrade Pinto, nosso presidente da Casa do Arouca, em seu nome quero cumprimentar todas as demais casas aqui presentes, representadas pela nossa comunidade. O Antero Zé Pereira, grande presidente do Sindicato dos Padeiros, da Panificação, e sem dúvida nenhuma, uma atividade que a todos demonstram a importância do trabalho do português aqui na nossa comunidade. Fernando Ramalho, nosso presidente da Provedoria, trabalho maravilhoso que tem feito e, sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos desse trabalho. Comentar o doutor Rui Barros, delegado, que também é ligado à comunidade, doutor Wagner Lobzani, doutor Paulo Rios, doutor Castanheira, doutor Dosiane, delegados de polícia que estão aqui, junto com o nosso secretário de Segurança, fazendo um trabalho brilhante em defesa da segurança pública do nosso Estado. E também queria cumprimentar aqueles que não estão ligados diretamente à questão de nacionalidade, mas vive o dia a dia da comunidade portuguesa, nosso Coronel Rezende, Dalmo Pessoa, pessoas que, sem dúvida nenhuma, fazem um grande trabalho e convivem com a nossa comunidade de forma constante. Cumprimentar, em nome do Amilcar, todos os ex-presidentes da Portuguesa também, que, sem dúvida nenhuma, fazem um grande trabalho de valorização junto à nossa comunidade. Cumprimentar a Tereza, em nome da Tereza, cumprimentar todas as mulheres valorosas portuguesas que estão aqui no Brasil lutando dia a dia na busca de uma identidade e de uma qualidade, um reconhecimento, sem dúvida nenhuma, importante. Para mim é uma alegria estar presente aqui e ver tantas pessoas importantes, eu que sou filho de um transmontano lá de Mogadouro, de Castro Vicente, e sem dúvida nenhuma, se ele cá estivesse, sem dúvida nenhuma, estaria contente de ver que um representante da comunidade luso-brasileira ascende ao Congresso Nacional já pela 6ª vez, representando todo esse trabalho maravilhoso e importante que é feito pela nossa comunidade. Tenho certeza que o Brasil hoje tem um papel importante no mundo, um papel pujante. E todo esse papel de pujança e de importância que o Brasil hoje tem no contexto mundial, sem dúvida nenhuma, devemos aos nossos portugueses, que para cá vieram e desbravaram esse país e fizeram, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de que esse país pudesse ter a força e a pujança que hoje tem. Sem dúvida nenhuma, parabéns
ao deputado Fernando Capês. Peço licença a ele, que foi o representante da comunidade aqui na Assembleia Legislativa, cumprimentar todos aqueles, não só da comunidade, como o Tobias, que também vejo aqui, e todos aqueles que vêm aqui nesse momento, trazer uma alegria maior para esse 10 de junho de Camões, de Portugal e da comunidade dos brasileiros. Parabéns, Portugal, parabéns, Brasil. Apareceu aqui no meu vídeo a ilustre figura do Tobias, da Vai Vai, onde ele está. Esse encontro foi filmado? Está? Uma honra, muito obrigado pela sua presença, Tobias. E vejo ao seu lado o presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, o vereador Rogério Frediani também. Muito obrigado pela homenagem que o senhor vem se deslocar de Ubatuba até aqui para homenagear esta sessão. Muito agradecido. O excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, entrou em contato com o nosso cerimonial, solicita que o doutor Almino Afonso dirija, em nome do governo do Estado de São Paulo, algumas palavras aos homenageados e a todos os que estão presentes nessa sessão, que integram essa comunidade que o governador tanto respeita e tanto admira. Eu que tive a oportunidade de já ouvir, e todos aqueles que já ouviram, como o próprio Arnaldo Faria de Sá, o nosso então deputado, ministro, vice-governador, senador, Almino Afonso, ocupar a tribuna, seria já que no dia de Camões, seria um privilégio poder ouvir, ainda que por alguns instantes, a Vossa Excelência. Portanto, com a palavra, nosso ilustre ministro, vice-governador, deputado, senador, Almino Afonso. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, que neste ato representa o Parlamento em São Paulo e preside esta sessão solene com a grandeza que o ato merece. Ele fez gentilezas comigo e eu vou ser justo com ele. É um dos maiores oradores que eu conheço no dia de hoje. A Assembleia Legislativa se enriquece quando ele vai à tribuna. A coisa mais simples que ele tem a dizer engrandece a palavra e encanta a quem o ouve. Portanto, a gentileza que ele fez comigo ao apresentar-me é apenas a prova daqueles que sabem dar de si, sem cobrar nada de volta. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança, que nos honra também com a sua presença, meu caro deputado Arnaldo Sá, de quem eu tive a honra de ser colega em mais de um mandato na Câmara Federal, e que eu acho que merece uma palavra de homenagem especial, porque como eu sou um apaixonado das questões sociais, e em particular da previdência social, eu tenho um profundo respeito pelo doutor Arnaldo Sá, pela combatividade com que sempre no parlamento levantou a bandeira daqueles que muitas vezes são esquecidos, senão muitas vezes injustiçados. Senhores representantes da comunidade portuguesa, com seus títulos os mais diversos, que tanto nos honram aqui e que honram a nossa própria história. Minhas senhoras, meus senhores, eu estou aqui por uma delegação especial do governador Alberto Goldman. Honrou-me, pedindo-me que o representasse nesta solenidade, que pudesse trazer em seu nome a todos os que, mais antigos ou os da agora, trazem no sangue as raízes de Portugal.
Mas agora me engrandece mais ainda o nosso governador ao dar-me, como acabou de nos dizer o nosso presidente Fernando Capês, que eu lhes diga duas palavras em nome dele, já que ele aqui não está para poder fazê-lo com a alma, com o carinho e com o respeito que ele sabe ter para com a comunidade portuguesa. Para mim é uma honra. De certo modo, uma alegria particular. Porque se neste instante estou improvisadamente na tribuna para homenagear a comunidade portuguesa, quase que eu diria vaidosamente que eu me homenageio a mim próprio, porque eu tenho também as minhas raízes portuguesas. Por ambos os lados, pelo lado paterno como pelo lado materno, a minha história é uma história de Portugal, é uma história dos portugueses. Pelo lado paterno, vem desde 1817 os meus antepassados portugueses. Pelo lado materno, faz um século e pouco, é um português que chegou jovem, embrenhou-se pela Amazônia, criou uma cidade chamada Humaitá e fez naquela região uma história, eu diria, de progresso e de riqueza. Estar aqui, portanto, é estar na minha casa, é estar entre amigos, é estar entre pessoas da minha própria geração, do meu próprio antepassado. É uma honra, portanto, para mim, estar entre os senhores, entre as senhoras. Já ouvimos palavras da mais absoluta eloquência por esta figura admirável que falou em nome da comunidade portuguesa. Eu me tomaria a liberdade de dizer duas coisas mais, que às vezes nem sempre nos damos conta. Somos um país com a grandeza que somos e devemos as mais diferentes origens dos vários povos. Hoje o Brasil é uma comunidade que não se sabe onde começa e onde termina em termos de história de outros povos. Mas a nossa raiz, o nosso chão, o que nós somos de verdade, nós devemos a Portugal. Para mim isto é cada vez mais claro, e não é por ser gentil aqui, porque eu estaria sendo gentil comigo, não é nisto. É um testemunho de uma verdade histórica que não raro eu vejo esquecida, e me dói que seja esquecida com frequência. Nós falamos dos bandeirantes, admirável tarefa que os bandeirantes fizeram, rompendo essas vastidões do país e criando esse Brasil imenso, enquanto a América Espanhola, subdividida, fracionada, não conseguiu fazer o sonho de Simão Bolívar da Pátria Grande. A Pátria Grande somos nós. E a Pátria Grande foi criada como? Pelo trabalho anônimo dos portugueses nos mais diferentes recantos da nossa terra. Eu nasci no Amazonas, vivo aqui desde 1950. Mas, para ser honesto, eu também estou lá na Amazônia. Pois me permitam dizer-lhes, para aqueles que não saibam, que quem andar pelo interior da Amazônia há de verificar em todo lugar as cidades, as vilas, ora com nomes de origem indígena, mas enormemente com nomes de natureza portuguesa. Os portugueses ali estão. Nós falamos, e é justo, com a homenagem necessária aos bandeirantes que nos deram esta grandeza nacional. Mas eu acho que é hora de dizermos com mais frequência que, se não fossem os outros bandeirantes anônimos, que pelos rios afora foram plantando as cidades pequenas e dando uma presença nacional nas terras mais ignotas, nós não seríamos o que somos hoje. Corram o estado do Amazonas, subam o Rio Madeira e logo vocês veem, é Borba, é Manicoré, é Humaitá, é Porto Velho, é Santo Antônio, nomes indígenas ou nomes portugueses. É só para dizer que estamos em todos os recantos deste país. Há um outro ponto que com frequência também nós não nos damos, como eu diria, a
conta necessária e o orgulho que temos o direito de ter. É que nós nos transformamos numa comunidade nacional, nesta vastidão territorial, de ponta a ponta deste país, falando um só idioma. Aqui e acolá um acento diferente, um pouco de sotaque mais ao Nordeste, talvez um pouco no Rio Grande, mas na essência o mesmo idioma. Foi um milagre? Não, não foi um milagre. Foi a história de um povo que plantou a nossa raça, a nossa antiguidade na alma de cada um de nós. Nós somos o que somos nesta vastidão, porque os portugueses que nos antecederam lá mais distante, os que continuaram e continuam hoje, permitindo que o nosso idioma, essa beleza de idioma que Camões soube cantar nos versos mais lindos, não apenas nos Lusíadas, que com frequência todos citam, mas nos seus sonetos admiráveis, tão lindos, tão belos, tão amorosos, que ainda há pouco eu dizia numa breve entrevista a um jornalista brilhante que me deu alguns momentos, que quem não sabe declamar um verso dos sonetos de Camões, eu diria, nunca soube fazer uma declaração de amor na vida. Porque o Camões é isso, é a alma lírica, é a paixão que ele dá nos seus sonetos. Todos sabemos isso, não tanto, não tanto. Eu acho que é importante também dar-nos a consciência de que nós não damos à nossa própria história de origem portuguesa a grandeza que ela merece, que ela precisa ser renovada, que ela precisa ser cantada também nos vários cantos do país. É um erro nosso, dos brasileiros que fomos descendentes. É um erro nosso, porque não há país sem história, e não há história que reviva se não é relembrada. Mas hoje, deputado Capês, a iniciativa de Vossa Excelência, ao seu tempo, revela o seu talento, a sua sensibilidade, a sua visão histórica, a sua compreensão disso que eu estou a dizer. Dá a Vossa Excelência hoje a oportunidade para que a comunidade portuguesa que esteja, eu digo, estejamos, para poder mostrar que nesta casa, na Assembleia Legislativa, um homem da sua envergadura consegue fazer com que a Assembleia Legislativa se alteie, se engrandeça, se enobreça, na medida que consegue fazer esta sessão solene com a grandeza que nós estamos tendo. Parabéns, deputado Capês. Parabéns a cada um dos senhores, das senhoras, que trazem na raiz a alma dos nossos antepassados. Muito obrigado. Comunicam também e parabenizam pela realização do evento nosso querido secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, Dr. Luciano Almeida, inclusive irmão de um dos homenageados aqui presentes e filho de um homenageado, Dr. Manuel Almeida, que foi homenageado o ano passado. Luciano, que é secretário de Estado. Também nos cumprimenta o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, parabenizando pelo evento e lamentando não poder comparecer. Secretário de Emprego e Relações de Trabalho, Pedro Rubés Geá, também. O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, mandando nossos cumprimentos. E o padre Valeriano Costa, diretor da Faculdade de Teologia da PUC. Aproveito também, saudando no visual, nossa querida cantora, Glória de Lourdes, que está aqui presente, que muito nos homenageia. E quero também que sempre, em todos os eventos portugueses, ela está fazendo, cantando, nos brindando. E a Tereza Morgado, que deu um dos presentes que eu mais vibrei na minha vida, que foi o livro da história de um que foi dos meus grandes ídolos, o craque, o maior jogador da história da portuguesa, o Enéas, e que eu acompanhei desde a minha infância e fiquei muito emocionado. Muito obrigado. Agora, nós passaremos ao grande espetáculo da companhia Ao Pé da Letra, com a participação especial do violinista Anderson França, que apresentará o sarau Com o Pé na Terra-mãe, espetáculo que prepara o evento máximo, que é a entrega das placas aos ilustres homenageados. Vamos, então, com muita alegria,
ouvir esse espetáculo maravilhoso. Lembrando que o senhor João Manuel, da Secretaria da Cultura, nos ajudou a trazer as atrações culturais que abrilhantaram esse evento. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz a Itália onde é pousado, e este, a Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com um olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Quem vê, Senhora, claro e manifesto o lindo ser de vossos olhos belos, se não perder a vista só em vê-los, já não paga o que deve o vosso gesto. Este me parecia desonesto, mas eu, por de vantagem merecê-los, dei mais a vida e alma por querê-los, donde já não me fica mais de resto. Assim, que a vida e alma, esperança e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só o levo, porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que quanto mais vos pago, mais vos devo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, trazendo sempre novas novidades. Continuamente vemos qualidades diversas de tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda mais como soía. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, no lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não a houvera merecido, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. O dia em que eu nasci, morra e padeça, jamais há de o tempo o tornar. E se então ao mundo retornar, eclipse nesse espaço o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Mostre o mundo vontade de acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. A mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Alma minha gentil, que te partisse tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e eu viva cá, na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente. Não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puros viste. E se vires que
pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentar-se descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É o andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos humanos corações amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor, Muito bem. Agora, com a ajuda do presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira, Dr. Antônio Almeida e Silva, vamos à entrega das placas para os homenageados. Dr. Antônio Almeida e Silva irá me ajudar, colocando-se à frente do microfone para ir identificando os feitos e fatos que levaram à escolha de cada um dos homenageados. Peço que minha competente assessoria colabore na entrega destas placas. Já estão aqui a postos Maria Estela Prado Garcia, Eliane Maltinte, Cláudio Nassim Bacil, Eduardo Tuma, Misael Antônio de Souza, nossa querida Delminde Acosta e Gabriele Tambellini. Iniciaremos então esta entrega. Primeiro homenageado, Dr. Albino de Oliveira Nunes, um importante empresário e uma figura humana maravilhosa. Um homem cujo brilho exterior é reflexo de sua luz interior. Querido Antônio Almeida e Silva. Bom, Capês, a comunidade escolheu este ano pessoas que se destacaram nas diversas áreas e este ano, por algum motivo, algum feito específico, este ano foram, digamos, escolhidas pelos membros da comunidade. Todos eles foram indicados por unanimidade
E repito, por diversos motivos, mas todos com uma característica comum. Destacaram-se neste ano de 2010 nas suas áreas. O Albino de Oliveira Nunes é um empresário simples, um homem simples, lá da região de Barueri, onde ele está fazendo, é um grande empreendedor naquela região, é um patrício, um português que a gente admira muito e que naquela região vem fincando ali prestígio, vem fincando conhecimentos e, sobretudo, fazendo empreendimentos que realmente vão deixar uma marca portuguesa de muito valor. É um amigo pessoal, eu fico muito orgulhoso em que o Albino seja um dos agraciados esta noite. Albino, está ali. Não, coloca a doutora Valéria para entregar também. Isso. Quando estiverem retornando a São Paulo pela rodovia Castelo Branco, não deixem de parar no quilômetro 57, na Quinta do Marquês, que ele inaugurou e que, sem dúvida alguma, é um belíssimo estabelecimento. O melhor leitão da bairrada de São Paulo, hein? Com certeza. Agora, também, para ser homenageado, e Antônio Almeida e Silva irá dizer por quê, nosso querido poeta Álvaro Alves de Faria. Bom, quem não conhece essa figura ilustre, hoje atuando na Rádio Jovem Pan, e ele foi quem escreveu sobre a comunidade portuguesa no último site nosso, no último boletim. E no seu blog recente escreveu muitas e muitas coisas que receberam as mais diversas congratulações, e eu, particularmente, confesso que fiquei muito emocionado. E ainda hoje, na Jovem Pan de manhã, escutava falando sobre essa sessão, e sempre que ele pode, ele se refere à nossa comunidade com muito carinho, com muito gosto, a par do talento que este homem tem como jornalista e como poeta. Eu acho que a comunidade, interpretando o sentimento da nossa comunidade, temos muito orgulho, muita satisfação em tê-lo aqui e ser um dos nossos homenageados este ano. Agora, vamos chamar também, para quem não está acompanhando o noticiário, a revista Veja São Paulo, uma das últimas edições, trouxe uma síntese bem apertada e resumida do brilhante trabalho que ele vem realizando em prol da sociedade paulista e brasileira. Então, eu tenho a honra de chamar aqui, está ao nosso lado, excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, doutor Antônio Ferreira Pinto. Cabeça. O doutor Antônio Ferreira Pinto foi uma das primeiras vezes à Casa de Portugal, quando, do almoço de despedida do embaixador, então embaixador de Portugal no Brasil, doutor Seixas da Costa. Fiquei ao lado dele, conversamos, e naquele mesmo dia, durante o almoço, eu confesso a vocês que eu me emocionei muito, quando ele disse, mas eu sou filho de português, sou filho único de português,
E ficamos amigos, assim, repentinamente. E ele passou a ser um amigo da Casa de Portugal, amigo da comunidade, e eu, particularmente, passei a ter uma admiração grande pelo homem, pelo funcionário público, zeloso, e por todo o serviço, o trabalho que ele tem feito à sociedade. A comunidade portuguesa de São Paulo, que obviamente faz parte dessa sociedade, porque a ela está totalmente integrada, sente-se profundamente orgulhosa em poder também distinguir, e de uma maneira ainda que simples, distingui-lo neste 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Próximo homenageado, professor Carlos Alberto Júlio. Capês, o professor Carlos Alberto Júlio também é da mesma região lá do Albino. Não é que eu estou protegendo a Barueri, não. É que o presidente da Casa de Portugal, o Júlio, também é de lá. Então, mas o professor Carlos Alberto Júlio foi o nosso orador este ano, no dia 22 de abril, dia da comunidade luso-brasileira, aqui em frente ao Monumento de Cabral. Ele foi o nosso orador e foi muito aplaudido. Foi um orador brilhante, porque ele é brilhante. É filho de português, um jovem luso-descendente, com palestras em várias partes do mundo, especialmente em Portugal, e é um professor, já presidiu grandes empresas aqui em São Paulo, apesar dos seus 59 anos, pouco menos, mas é realmente um luso brasileiro que a gente admira muito. E eu tenho muito orgulho também em que ele seja um dos distinguidos deste ano. Carlos Alberto Júlio. Agora tenho a honra de chamar o senhor Carlos Alberto Bittencourt Machado Carrelho. Bom, o Bittencourt, Capês, o Bittencourt todos estão acostumados a vê-lo na Caras, na Veja, na Contigo, e ele não é artista, mas é quase artista. Nós temos a culinária portuguesa em São Paulo está muito bem representada, muito bem mesmo, com grandes espaços de culinária. Ele é dono do Bela Sintra, que tem sido e se caracterizado na excelência da comida portuguesa. Foi indicado este ano porque o seu restaurante, o filho mais novo, que é o Trindade, está expandindo, abrindo em outros locais, abrindo pelo menos em 2 locais mais este ano, e é por isso que foi indicado pela nossa comunidade como excelência da culinária, uma pessoa, e sobretudo, uma pessoa que tem colocado a nossa culinária, a nossa comunidade na grande mídia. Falam até muitas bobagens dele, da Hebe, mas é mentira. É mentira. A Hebe é uma grande amiga do restaurante e dele, e nossa também. Aliás, ela estaria aqui hoje, não fosse uma proibição médica que a gente tem que compreender. Carlos Bittencourt, é um prazer grande também, e o nosso amigo Capês vai entregar uma simples placa. Pois não, com certeza.
Agora, o próximo homenageado, para nós, como o secretário Ferreira Pinto, que além de tantas qualidades, é um profundo conhecedor de futebol, e eu também, um amante do futebol. Eu lembro que o Arnaldo Faria de Sá se referiu ao presidente Amilcar Casado. Com ele, eu me dirigi a Porto Alegre, torcemos juntos, e agora posso dizer que já prescreveu, brigamos juntos em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, quando foi necessário usar não a violência, mas a força para defender a dignidade dos torcedores da nossa querida Lusa. Então, eu quero chamar aqui uma pessoa que eu tenho muita admiração. É um carisma ímpar, e eu aprendi a admirar pela televisão, num programa que um dia fui telespectador e depois participante. Dalmo Pessoa. Você está embaixo, Dalmo? Vem para cá. Bom, Capês, o Dalmo é diretor do Conselho da Comunidade Lusa Brasileira, é diretor de comunicações, está também no Centro Transmontano de São Paulo, cumprindo ali um grande trabalho, e é um amigo da Portuguesa e desta comunidade de muitos e muitos anos. Este ano, por tudo que ele tem feito e pelo que fará no Transmontano, que este ano completou 78 anos, e em breve vai inaugurar um majestoso hospital que será orgulho dessa comunidade, nós resolvemos indicar o jornalista Dalmo Pessoa também. Beleza, muito bem. E vê se para de me xingar no Mesa Redonda, hein? Agora vamos, o próximo, brincadeira, né? Dr. Fernando José Moredo, também com muita honra, nosso próximo homenageado. Capês, pelo mesmo motivo, o Dr. Fernando Moredo, que é o presidente atual do Centro Transmontano de São Paulo. Como disse, completou 78 anos agora no final de maio, e este ano vai realmente realizar um grande feito. O IGESP, que já é uma realidade vivida, sentida por todos nós, deve inaugurar as suas majestosas instalações, são mais de 20 andares, e será uma referência médica em São Paulo da nossa comunidade. Achamos que, por esse motivo, ele merecia também ser lembrado e ser agraciado. Dr. Fernando José Moredo, presidente do Centro Transmontano de São Paulo. Chamamos agora o Dr. Fernando Ferreira Diniz, próximo homenageado. Capês, o Fernando Diniz também é diretor do Conselho da Comunidade, mas está atualmente exercendo um trabalho de muito mérito. Ele dirige o Centro de Apoio na Casa de Portugal, o Centro de Apoio da Provedoria Portuguesa, que faz a triagem, que acompanha todos os dossiês das pessoas, dos portugueses carentes em São Paulo. Um trabalho que eu desafio todos a irem ver, porque é uma coisa impressionante, linda, emocionante mesmo. E ele é o diretor da Provedoria, designado pelo nosso presidente Fernando Ramalho, e é ele que está à frente desse trabalho, que nós temos tido um acompanhamento muito presente, para saber aquilatar a importância que isso tem no espírito de fraternidade e solidariedade da nossa gente. Fernando Diniz, merecidamente, foi indicado também este ano.
Chamamos agora, também já anunciado, o nosso querido outro Fernando, Dr. Fernando Vasco Lessa Nascimento. Nosso sempre deputado e presidente do Memorial da América Latina. Bom, Capês, Dr. Fernando Lessa tem um histórico na nossa comunidade de muita proximidade, de muito carinho e de muita cumplicidade. Já foi vice-presidente do Conselho da Comunidade, já foi vice-presidente, vice da Casa de Portugal, e é uma pessoa que sempre ocupou cargos importantíssimos, esteve já na chefia da Casa Civil do governo, mas nunca deixou de estar próximo da nossa comunidade. Um homem importante, mas que sempre foi um dos nossos. E por tudo que ele vem fazendo no Memorial da América Latina, que preside atualmente, todos os eventos que os senhores acompanham, este ano é uma profusão de eventos, todas as semanas, não dá nem para acompanhar, de tantos eventos. Nós achamos que por isso, e outros motivos também, ele merecia que nós lembrássemos nesta data, nesse dia tão importante para a comunidade. Mané veio? Tá. Chamamos agora Dr. Rui Fernão Mota e Costa, com muita honra. Bom, Capês, o Dr. Rui Mota e Costa preside algumas instituições, mas uma delas, eu diria a mais importante, se ele me permitir, é o Clube Português de São Paulo. E por que ele está sendo o indicado? A par de ser uma grande liderança da comunidade, é que o Clube Português é a nossa instituição mais antiga em São Paulo. E completa, o mês que vem, 90 anos. 90 anos de muita atividade, um clube que hoje está completamente saneado, com uma atuação admirável, e nós entendemos, repito, que deveríamos homenagear, então, o Dr. Rui Mota e Costa. E eu o faço particularmente com muito prazer. Chamo agora a senhora Maria de Fátima Macedo para ser homenageada. Bom, Capês, a Fátima, acho que todo mundo na comunidade conhece, todos aqui conhecem. Esta mulher é uma lutadora, atua no folclore português há muitos e muitos anos, é realmente alguém a quem o folclore e a comunidade deve muito. É uma amiga de muitos anos, dança, me ensinou a dançar também, viu? Eu não aprendi, mas ela ensinou. E é realmente uma grande mulher, e eu tenho muita emoção em homenagear a Fátima, de coração, tá bom? Chamamos também o músico guitarrista Ricardo Araújo para ser homenageado.
O Ricardo é, infelizmente, um dos poucos guitarristas que nós temos em São Paulo e no Brasil. Guitarrista, músico de guitarra portuguesa. Infelizmente, cada vez são menos. E para o fado isso é muito ruim. Mas surgiu esse talento invulgar. É realmente um músico exímio, que nós já nos acostumamos a ver em espetáculos, no Cais do Porto, da Tereza Morgado. Propaganda, né, Tereza? E este ano, agora, o mês passado, este jovem com o seu trio foi convidado a fazer um concerto de guitarra portuguesa, que andou aí no YouTube, simplesmente em Moscou, Rússia, representando São Paulo. Depois fez em Lisboa, no Templo do Fado, este homem esteve lá. Eu que conheci o início deste jovem, fico realmente muitíssimo emocionado, e foi por isso que o Conselho, por unanimidade, entendeu que ele deveria ser destacado este ano. E nós desejamos que essa carreira continue brilhando sempre, porque para o fado é bom, para a música portuguesa é ótimo, e para a comunidade também. Parabéns, Ricardo. Justificaram sua ausência o empresário Dr. Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Filho, e também por telefone, comigo mesmo, por questões de saúde, o nosso queridíssimo Dr. Orlando Duarte, conhecido como Orlando Duarte o Eclético, um dos mais renomados comentaristas esportivos, autor de obras como A História das Copas e o Almanaque da Portuguesa, que está esgotado, e eu estou cobrando dele um exemplar. E deixamos para o final aquele que nos brindou na primeira sessão solene realizada no meu mandato, que foi na Casa de Portugal, que eu assisti à regência de um concerto no Tribunal de Justiça, quando foi inaugurada a iluminação do prédio do Palácio da Justiça, que fez eu e minha esposa nos emocionarmos quando estivemos na sua casa, sendo recebidos para um jantar, e vimos a sua história, a quem peço licença para usar o seu exemplo de vida, a sua história, como trecho final de todas as palestras que faço por este Brasil, com intuito motivacional a tantos jovens que esperam a luz, um exemplo, um móvel, para jamais perder a esperança, para fazer dos obstáculos vantagem, para fazer das dificuldades a mola que propulsiona e alavanca ainda mais o sucesso. Esse homem não é só um exemplo para toda a comunidade luso brasileira, é um exemplo para todo o país. Eu tenho certeza que também o Antônio Almeida e Silva tem palavras para justificar, mas por mais felizes que nós pudéssemos ser, Almeida, as nossas palavras jamais poderiam traduzir com exatidão o nosso sentimento e a nossa emoção. Você vai agora se dirigir a todos e nós vamos chamar aqui o nosso monumental maestro João Carlos da Silva Martins.
eu conheci o pai deste jovem, José da Silva Martins, que morreu com 102 anos. Pai também do Eduardo da Silva Martins, do Ives Gandra da Silva Martins e o outro que o José Paulo. E nós brincávamos com ele na casa de Portugal. O pai dele, que escreveu o primeiro livro com 82 anos. 87, ele estava me corrigindo. Depois vieram outros. E nós brincávamos com ele assim: senhor José, o senhor é pródigo em muita coisa, sabe fazer muita coisa. Agora, filhos iguais aos que o senhor soube fazer, ninguém fez. Ele realmente era pródigo nisso e fez filhos extraordinários. Agora, o João, que realmente fez a nossa sessão solene em 2007, a primeira que o Capês teve a gentileza de fazer na Casa de Portugal, e foi uma emoção só. Foi uma emoção única que nós tivemos, foi inesquecível. E para definir, se nós falarmos dele, nós vamos ficar falando aqui até amanhã, mas quem viu o final da novela Viver a Vida na TV Globo, e viu o final que esse homem propiciou, a mensagem que ficou passada, que salvou a novela, inclusive, na minha opinião, a mensagem que ele passou sintetiza muito dessa superação, desse trabalho que ele tem toda a sua vida, e que caracteriza a sua carreira até hoje. Torcedor da Lusa, fanático. Torcedor da Lusa, fanático. Eu, sem medo de errar, digo que ele hoje é um emblema, é algo bastante emblemático da luso-brasilidade em São Paulo e no Brasil. Dizer que temos orgulho dele é muito pouco. Nós temos uma verdadeira paixão pelo maestro e pianista. É uma honra tê-lo aqui, é uma honra termos indicado, é uma coisa singela, é algo muito simples, mas que contém toda aquela amizade, todo o amor lusitano. Tá bem? Um grande abraço a você. Bom, Capês, deputado Capês, terminaram as homenagens que nós indicamos. Eu diria que ficou faltando uma, porque seria muito merecida a doutora Valéria, ilustre promotora de Guarulhos, pela paciência em aturar o meu querido amigo. Mas, como nós não lembramos dela antes, então vai ficar para uma próxima sessão. Muito obrigado a todos. Muito bem. Eu quero fazer uma correção. O senhor João Manuel, hoje é chefe de gabinete do secretário da Cultura. Quem nos ajudou a trazer as atrações culturais aqui está representando o secretário estadual da Cultura. Também está presente o senhor Fernando Guimarães, representando meu colega, deputado estadual Bruno Covas, que é coordenador da Frente Parlamentar em apoio à comunidade e cultura luso-brasileira. Estão aqui presentes também representantes dos nossos queridos agentes de fiscalização tributária, a Deise e a Cida. Os grupos folclóricos que nós vamos depois nominar e destacar ao final. Quero também, como se trata de uma sessão de familiar, porque essa comunidade muito tem a ver com família, com esse sentimento de nação, de união familiar, eu fiz questão de trazer toda a minha família aqui, pedi que a minha esposa, Valéria Capês, estivesse ao lado durante todas as sessões. Isso nunca aconteceu, exclusivamente nesta sessão. E aqui pedi também que minha mãe, posso falar dos altos dos seus 77 anos? Eu vou falar porque não parece. Estivesse também presente.
e acompanhasse esta sessão até o final. Eu tenho a honra, nesse momento, de conceder a palavra para o último discurso desta noite, em nome de todos os homenageados da comunidade portuguesa, o poeta Álvaro Alves de Faria. Mas depois, né? Depois ainda teremos a apresentação do grupo Dragão 7. Paulinho. Eu quero cumprimentar inicialmente o excelentíssimo deputado Fernando Capês, autor dessa iniciativa, o senador que está representando o governador do Estado, Almino Afonso, homem de muita história nesse país, o cônsul-geral de Portugal, José Guilherme Queiroz, o senhor Antônio Almeida e Silva, presidente da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, os homenageados todos, espero falar, embora na primeira pessoa, que eu possa também homenageá-los, todos os presentes e alguns outros nomes que não me ocorrem agora. Ser homenageado pelo Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, no Dia de Portugal, no Dia de Camões e das comunidades portuguesas, é para mim motivo de um orgulho que sempre fará parte de minha vida, pelo significado dessa cerimônia e pelo que Portugal representa em minha existência. Um parênteses, queria cumprimentar também minha mulher Maria Antônia, que está aqui, minha filha, as duas, Deise de Fátima e Amanda de Fátima. A minha relação com Portugal vem desde criança, porque eu sou filho de pais portugueses. Minha mãe de Anadia, meu pai de Angola. Passei a infância ouvindo programas portugueses no rádio da minha casa. Sem conhecer Portugal na adolescência, cheguei a escrever poemas sobre o país. Mas essa relação literária e principalmente espiritual se acentuou quando fui representar o Brasil em 1998, no 3º Encontro Internacional de Poetas na Universidade de Coimbra. Daí em diante, descobri minha verdadeira identidade como gente e como poeta. Passei a publicar livros em Portugal e a ser convidado para eventos culturais. O primeiro livro escrito com a linguagem da poesia portuguesa chama-se 20 Poemas Quase Líricos e Algumas Canções para Coimbra, publicado em Portugal em 1999. Foram, ao todo, até agora, 8 livros. Passei, então, a me chamar de poeta português e tornei isso público em algumas entrevistas, várias entrevistas, a bem da verdade, criando muita polêmica. Mas eu sou mesmo, hoje, um poeta português. Porque eu fui a Portugal buscar a poesia que me falta no Brasil, onde tudo, infelizmente,
está sendo medido por baixo, a começar por um jornalismo cultural inconsequente que gosta de enaltecer muito as mediocridades reinantes. Em Portugal, eu conheci a verdadeira dimensão da poesia. Está lá a minha antecedência. Estão lá todas as minhas palavras. Minha ligação com Portugal hoje é de um filho que retorna a casa. Viajo sempre para Portugal, especialmente para lançar livros, fazer leituras de poemas e de participar de eventos culturais. Basta lembrar que nas comemorações dos 500 anos do descobrimento, eu organizei uma antologia de poesia brasileira que foi elogiada pelo então presidente Jorge Sampaio num programa da RTP, mostrando o livro ao telespectador de Portugal. Tudo que existe em Portugal me comove, como pessoa e como poeta. Aquela raiz profunda da minha vida, lá plantada com a força da existência. Com isso eu quero dizer que minha ligação com Portugal foge unicamente da literatura. Não, vai muito além. Toda a minha família, por parte de minha mãe, que hoje tem 95 anos, infelizmente hospitalizada, vive em Anadia. Outra parte em Póvoa do Varzim e outra no Porto. Essa descoberta em minha vida devo à professora doutora Graça Capinha, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que sempre faz as apresentações dos meus livros em Portugal. Quando morreu a poeta Sofia de Mello Brenner Andersen, eu estava em Lisboa. Vi a notícia na televisão. Passei, então, com forte emoção, a escrever um poema para ela. Mas eu escrevi o dia inteiro, em todo lugar em que estive. Na verdade, eu escrevi um livro, num único dia, chamado Livro de Sofia, que foi publicado em Portugal em 2008. A quarta capa foi assinada pelo poeta Afonso Romano de Santana. Ele escreveu: Álvaro Alves de Faria, pelo seu lirismo, talvez seja o mais português dos poetas brasileiros. Eu tenho orgulho disso. Repito, eu tenho orgulho. Não há nada que eu não conheça em Portugal, por onde quer que eu ande. Tudo me é conhecido. As pedras, os azulejos, as paredes, as ruas, as placas, a poesia, sobretudo a poesia, sobretudo a poesia, sobretudo a poesia, e a música, e as cores que saltam de todas as coisas. Eu sempre fui um jornalista combativo, desde muito jovem, desde o início da minha carreira. Comportamento que me causou muitos dissabores, especialmente no regime militar, como poeta e também como homem de imprensa. Entenda-se como dissabores, prisão. E assim combativo é que eu fui buscar em Portugal a poesia que me falta no Brasil, por mais que isso me doa dizer. Um país feito só de desencantamentos, onde vale a lei do mais forte, infelizmente, a lei dos que mandam, a lei dos que detêm o poder e fazem o que bem entendem com o destino de cada um. Estou dizendo isso como um cidadão e também poeta que ainda sou, numa casa de leis,
a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma das maiores do mundo. E faço questão de dizê-lo aqui dentro, para que fique marcada, pelo menos na minha memória, a palavra que ainda consigo guardar no coração. Eu vou ler um poema que faz parte do livro A Memória do Pai, publicado em Portugal em 2006. Um trecho. Os poetas portugueses falam em mim. A canção dessa poesia que me fere e ao mesmo tempo me contempla. Caminho noites antigas e nesse instante partem de mim aves noturnas que não voltarão mais a este porto, às ruas de Lisboa. E essa igreja em que me deixo ficar numa escada de Coimbra, onde dormem os meus poucos segredos. É bom saber que existe no mundo um país chamado Portugal, onde se debruça a vida numa roupa à janela, como se a vestir as casas com a camisa branca de um domingo. Que seja diante do mar, quando eu me for para sempre, morrer para sempre. Ou talvez junto do Mondego, ao olhar a ponte de Santa Clara, onde contigo, Pai, falei com o musgo das margens, ao observar as duas Coimbras, uma de luz, a subir pelos telhados da casa, e outra no rio, a mergulhar dentro das águas. Que seja talvez diante do rio da aldeia de Fernando Pessoa, no lado esquerdo de mim. Desde que eu conheci, eu fui apaixonado pela história de Pedro Inês de Castro. E eu conheci essa história criança. Eu tenho publicado em Portugal um livro chamado Inês, que foi lançado na Quinta das Lágrimas, junto à Fonte dos Amores, com um recital de poesia pelos poetas da Oficina de Poesia da Universidade de Coimbra. Nesse livro, eu tomei o lugar de Pedro, o príncipe de Portugal. E nesse livro, Pedro fala o tempo todo, em todas as páginas, com Inês morta, com sua dor, tudo escrito com a linguagem do português de Portugal, especialmente camoniana, na segunda pessoa do plural. É esse mergulho na poesia portuguesa que eu me refiro, porque vou lá dentro buscar as palavras de um Portugal que pulsa na história dos meus antepassados, nessa reminiscência que vive em mim todos os dias. Eu quero resumir Portugal com minha lembrança em Coimbra, nas águas do Mondego, em Camões, nos poetas, no Tejo, nas cores de Lisboa, nos cheiros de Lisboa, o Tejo, aquele Tejo, mar Tejo, Tejo-mar, onde eu guardo a minha memória. Então eu leio um poema de Coimbra, resumindo Portugal. Entro pela porta férrea e atrás de mim vejo Coimbra a nascer sentimentos. Um poema de dor que me corta ao meio, como se de mim estivesse se desfazendo. Por meus dedos medievais,
Em minha cabeça o casario e os becos escondidos, a paixão que não sei, escadas de séculos na paisagem de pedra, as portas, esta igreja de Santa Cruz, o rosto renascentista desse homem que caminha só, estas capas negras do meu silêncio, São Tiago, há de seguir-me por esses largos instantes, há de seguir-me Santa Isabel, com seu manto de rainha, há de seguir-me Dom Afonso Henriques, há de entrar comigo no convento de Santa Cruz, há de seguir-me por essas igrejas, há de levar-me à Praça do Comércio, e comigo há de subir os degraus da Sé Velha, há de seguir-me o rio, há de levar-me para sempre, onde repousam as águas e as chuvas, onde há de falar-me Mondego as suas palavras, seus espelhos de reis, mulheres que nunca conheci, há de entrar comigo pelos pátios, a sombra barroca desse tempo que não cessa, há de vir comigo à capela de São Miguel, meu passo incerto nesta noturna paisagem de mim, há de seguir-me minha sombra nos olhos brancos de São Salvador, Santo Agostinho, há de dizer-me as palavras guardadas, há de vir comigo São Jerônimo por todas as planícies e adros esquecidos, há de levar-me São Marcos por entre as trevas, nuvens de punhais incertos, há de estar comigo meu rosto na capela do sacramento, onde repousa o olhar e o gesto quebra o silêncio, como se quebrasse um cristal ausente, há de seguir-me São João da Almedina, pelos caminhos que não sei, que eu nunca saberei. Nada mais a dizer, senão me deixar levar pelas imagens de Portugal, por essa terra que me habita e me faz ainda respirar, embora dela distante, mas com ela dentro de mim. E isso tudo resumo no último poema do livro Este Gosto de Sal, Mar Português, que foi publicado em Portugal em fevereiro agora deste ano. Uma viagem pelos oceanos dos descobrimentos, por esse oceano que encanta e ainda me faz prosseguir. Além do mar, habitam-me os santos, altares em que me misturo, amálgama de mim, no ser que me despreza e me beija a face, o ar que falta, a folha que se arranca, a raiz que permanece. Nasceram-me as marinhas de Portugal, quando, como um poeta, eu olhava os pés de amoras. Vieram depois as águas de um tempo incerto, paralisado para sempre em suas horas. Nasceram-me assim essas marinhas, que em mim renasce o que me resta da poesia, o mar português em um poema, como a viver a vida toda num só dia. Por fim, quero um cravo vermelho na minha lapela, tão vermelho como o sangue dos que se dão ao brilho do sol em favor do outro, o vermelho dos homens que não se traem, dos homens que não traem o povo. O Brasil é uma ferida que eu tenho no peito, uma ferida aberta que sangra, 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 sangra. Quero um cravo vermelho na lapela, um dia 25 de abril, quero uma lágrima mais verdadeira, a canção de Zeca Afonso a cobrir as sombras, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena
dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena e fará a ordem das coisas e da vida, com esse cheiro de um cravo vermelho que plantado está em mim, como se fosse minha a terra, essa terra que também é minha. Muito obrigado. Maravilhosas palavras. Anuncio também a presença da assessora jurídica da Secretaria-Geral Parlamentar, doutora Carmen Valho, esposa do maestro João Carlos da Silva Martins, cantor fadista, muito conhecido no Brasil e em Portugal, Sebastião Manuel, está aqui presente também, foi observado. O senador da República, Romeu Tuma, telefonou, pediu para se fazer representar pelo seu sobrinho, suplente de vereador, assessor parlamentar, Eduardo Tuma. E nós vamos passar agora ao último ato desta sessão. É a apresentação teatral do grupo Dragão 7, com a peça Inês de Castro, Até o Fim do Mundo, que é uma encenação da trágica história de amor do par mais romântico e célebre da cultura portuguesa, Dom Pedro I e Inês de Castro, feita por Ralph Maísa e Letícia Bortoleto, com a direção de Creuza Borges.